Uma boa noite, irmãs e irmãos. Nós estamos começando mais um culto de louvor ao nosso Deus. É um grande prazer que você esteja no outro lado, cheio do Espírito de Deus, alegre, a fim de ouvir a sua palavra e a fim de cultuar ao Senhor. Nós vamos iniciar esse culto fazendo uma oração de louvor ao único Deus que é digno de receber a honra, o louvor e a glória. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus amado, nosso Deus Criador, ó Deus, é um grande prazer, ó Senhor, é bom falar contigo, ó Deus, é bom ouvir a sua palavra e é bom te louvar. Estamos iniciando esse culto agora, Senhor, fazendo uma oração de louvor, ó Pai, fazendo uma oração de exaltação ao teu nome, porque só o Senhor é digno, ó Pai, de receber a honra, o louvor e a glória, nada mais. Ó Deus, às vezes no nosso dia a dia nós louvamos várias outras divindades, o dinheiro, ou a classe social, ou a nossa família, ó Pai amado, mas nada disso, ó Deus, é digno de receber o louvor. E agora, Senhor amado, nós queremos te exaltar, queremos implorar a sua presença nesse culto. Ó Pai, que o teu Espírito Santo venha a nos encher, ó Pai, que esse Espírito Santo venha sempre a nos iluminar e trazer a alegria, ó Pai, de estarmos diante da tua presença. Ó Senhor, nós não estamos reunidos presencialmente, mas espiritualmente, ó Deus, estamos unidos como uma família. Ó Pai amado, nós somos sim, ó Deus, uma parte pequena, mas sim, ó Senhor amado, uma parte da grande família de Cristo. Assim, ó Deus amado, vem receber o nosso louvor, vem receber a nossa gratidão, porque o Senhor é um Deus bom e nada tem nos faltado. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém.
Não existe culto de louvor a Deus sem um momento de confissão de pecados. E é isso que nós vamos fazer agora nesse instante. Nós vamos nos quebrantar diante do Senhor e assumir de forma real, sincera, aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos que não agrada ao Senhor. Então nós teremos em primeiro lugar um momento de oração silenciosa, onde você vai falar com Deus, e logo depois de que nós vamos partilhar oração audível e conjunta de confissão de pecados. Oremos a Deus. Senhor, agora nós mais uma vez adentramos na Tua presença, mas não para Te louvar, mas é um instante que nós vamos confessar, ó Senhor, aquilo que nós somos, aquilo que existe em nós, que não vem de Ti, aquilo que ainda resta do velho homem e da velha mulher. Ó Deus amado, infelizmente nós tropeçamos diariamente. Às vezes nós não queremos falhar, às vezes nós não queremos tropeçar, mas isso, ó Senhor, ó Pai, infelizmente que faz parte de nossa essência. E agora, Seu povo reunido, em cada casa, de forma sincera, se arrepende de tudo aquilo que fez, ou que pensou, ou que falou, mas também, ó Pai, daquilo que deixou de pensar, aquilo que deixou de fazer, aquilo que deixou de falar. Ó Deus, vem com Teu amor infinito liberar o Seu perdão. Venha mais uma vez estender a Sua misericórdia para nós, que somos mulheres e homens falhos. Ó Deus, mas nós temos fé e a confiança de que se o nosso arrependimento for sincero, nenhuma mácula vai subsistir, mas estaremos limpos, e assim, ó Deus amado, ó Pai, já livres e habilitados para uma vida nova. Ó Deus, uma vida de santidade e uma vida de servidor a Ti, ou melhor, uma vida de serviço a Ti. Ó Deus, em Teu nome que nós mais uma vez oramos. Ó Pai, já cientes e agradecidos, porque já é possível sentir o Seu perdão. Já é, sim, ó Deus amado, possível sentir que o peso do pecado foi retirado de nós. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. E agora, eu peço que a igreja receba a declaração de perdão. Em nome do Deus Pai, o Criador, em nome do Deus Filho, Salvador, em nome do Deus Espírito Santo, Consolador, nós já somos perdoados, e que Deus nos ajude e que Ele nos guie para uma vida que esteja livre das tentações e livre daquilo tudo que não provém de Deus. Em nome de Jesus, amém. A leitura de hoje é em Salmo 116, versículos 1 e 2, e de 12 a 19. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, devaro sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Para que seja
Romanos 5, versículos de 1 a 8. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Gloriamo-nos na presença da glória de Deus. E não somente isto, mas também gloriamo-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus, mas antes nós vamos orar, a fim de que o Senhor venha iluminar aquilo que será lido e aquilo que será pregado. Falemos com Deus mais uma vez. Santo Deus Todo-Poderoso, agora mais uma vez nós vamos abrir a sua maravilhosa palavra e rogamos que o Teu Espírito Santo venha inspirar a leitura e aquilo que vai ser pregado, e aquilo que vai ser, ó Deus amado, explicado mais uma vez. Ó Pai, que Tu venhas, ó Deus, me usar, eu sou falho, eu sou limitado, mas eu rogo que o Teu Espírito Santo venha falar, ó Deus amado, por meio desse servo fraco e cheio de falhas. Rogo também que o Teu Espírito Santo venha abrir as mentes, mas em primeiro lugar os corações, ó Pai, das Tuas filhas e os Teus filhos que vão escutar essa mensagem. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Agora eu peço que você, por favor, abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, e acompanhe a leitura que será feita a partir do versículo 21 até o versículo 29. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21 ao versículo 29. E assim nos diz a palavra de Deus. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. É a palavra de nosso Deus, que Ele nos abençoe. Amém? Minha irmã e meu irmão, se existe algo que é verdadeiramente unânime na vida cristã, é que a nossa fé, ela não se resume a palavras. A fé cristã não se resume ou não deveria se resumir a discursos, mas a fé cristã, ela é uma fé viva, que deve ser diariamente vivenciada, experimentada e assim, praticada. Que o cristão, ele deve viver aquilo que crê, ele deve, no seu dia a dia, exercitar aquilo que ele diz que acredita, aquilo que ele segue,
aquilo que ele ama. Então, se for possível resumir numa frase, nós podemos dizer que ser cristão é estar em Cristo. Ser cristão é realmente estar em Cristo. Mas esse termo estar em Cristo, ele é muito mal interpretado. Várias pessoas dizem ou pensam que estão em Cristo, mas no fundo não estão com o Senhor, não estão caminhando com Ele, não estão vivenciando o caráter de Cristo em sua vida cotidiana, em sua vida diária. E esse texto que nós acabamos de ler, que está aqui já no finalzinho do Sermão do Monte, aquela grande, maravilhosa escola que o próprio Jesus Cristo inaugurou no início do seu ministério. E aqui, no finalzinho do Sermão do Monte, nós aprendemos um pouco a respeito das marcas e as características que realmente venham a comprovar e venham a mostrar que a pessoa está em Cristo, que a pessoa ela vive, experimenta o Evangelho. A partir do versículo 15, e aqui nós encontramos um momento de muita atenção, um momento muito pesado, muito rústico, muito rude. E aqui Jesus Cristo ele começa a falar a respeito dos falsos profetas. Mas quem seriam? Mas quem eram esses falsos profetas? Aqui Jesus fala de homens e mulheres que iriam surgir, que falariam em seu nome, mas no fundo não fariam aquilo que Ele, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo esperavam. Não seriam sua propriedade, em resumo, não estariam nele, não viveriam em Jesus Cristo. E usando esse finalzinho aqui, nós acabamos de ler do Sermão do Monte, que eu te convido a meditar comigo no seguinte tema. Nós vamos falar a respeito de estar em Cristo, estar em Jesus Cristo, fazer com que Cristo venha a ser visto e sentido, não somente por nós, mas pelo mundo que nos cerca, isso por meio de nossa vida, e isso por meio de nossa atitude. Estar em Cristo, isto é muito importante que você se atenha a esse detalhe. Estar em Cristo é fazer a vontade do Pai. Estar em Cristo é fazer a vontade do Pai. E o verso 21, aqui Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Isso é, nem todo aquele que fala eu sou servo de Deus, ou Deus é meu Senhor, vai entrar em comunhão com o Pai. Mas quem vai entrar? Aí Jesus responde de uma forma muito clara e muito categórica: vai adentrar no reino de Deus aquela pessoa que faz a vontade do Pai, que faz a vontade de Deus. Mas o que seria fazer a vontade do Pai? E aqui nós temos que recorrer a uma tradição que provavelmente que reflete aquilo que o próprio Jesus falou e que está lá no primeiro evangelho. Porque o primeiro evangelho não é Mateus. Mateus está numa ordem de livros, mas o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos. Ele foi escrito por volta do ano 70 até o ano 75 da era cristã. E em Marcos, no capítulo 12, nos versos 30 e 31, o próprio Jesus ele disse: amai a Deus, e de todo entendimento, de toda a sua força. E logo depois, no 31, ele completa: e amai o seu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus ele resume a lei, aqui Jesus resume os 10 mandamentos. E aqui
O Senhor Jesus, ele resume aquilo que vem a ser fazer a vontade do Pai. Então, na hora que Jesus diz que só vai herdar o reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai, aqui Jesus está apontando para o grande mandamento: só vai herdar o reino dos céus aquele que ama a Deus verdadeiramente, acima de todas as coisas, e como consequência, aquele que ama o seu próximo como a si mesmo. É isso que Jesus fala. Mas, e esse detalhe, ele é muito importante, e o cumprimento do grande mandamento, que é o resumo de estar em Cristo, que é o resumo de viver no Senhor, não deve ser confundido com um mero e simples ativismo religioso. Não deve. É isso que Jesus fala, e é isso que nós encontramos aqui no versículo 22 e no versículo 23, e eles são muito claros. E aqui nós vemos que, segundo o versículo 22, de que Jesus fala de que esses falsos profetas que não estão nele, de que vão falar assim: olha, Senhor, mas não se esqueça, ó Deus, eu falei em seu nome, eu proferi lindas profecias usando a sua autoridade, eu expulsei demônios, eu fui um grande exorcista, eu em teu nome liberei pessoas do jugo de Satanás, nós fizemos milagres em teu nome, inúmeras pessoas eram enfermas, não tinham qualidade de vida, e em teu nome nós fizemos milagres. Veja o ativismo religioso que foi expresso, ou melhor, que seria expresso por esses homens e essas mulheres. Mas qual será a resposta de Jesus? E ele diz de uma forma muito ríspida, muito clara: nunca vos conheci. E depois ele complementa: e apartai-vos de mim, isso é, sumam da minha frente, vocês que praticam a iniquidade. Mas como praticar a iniquidade? Se eles estavam curando, se eles estavam profetizando, mas como? E aqui que nós devemos realmente interpretar o grande mandamento. Eles faziam isso, eles profetizavam, eles curavam, eles faziam exorcismo, não por amor a Deus, mas era um alto amor, era a questão de se projetar, era a questão de ser visto ou de ser vista. Era por isso que eles faziam isso, não com aquela graça, não com aquela alegria do serviço, mas era uma forma de autopromoção. E isso também acontecia na hora de ajudar o próximo. E aquela cura e aquele exorcismo, além de não louvar a Deus, não tinha como finalidade ajudar aquele que sofria, mas tinha como finalidade conseguir algum tipo de autopromoção. Então, de nada iria adiantar fazer isso tudo, de nada iria adiantar falar, ou melhor, ter que revelar profecias maravilhosas, de nada iria adiantar expulsar demônios, nem curar alguém, se não houvesse amor a Deus em primeiro lugar e amor ao próximo. Então, estar em Cristo é fazer a vontade do Pai, e fazer a vontade do Pai é amar a Deus sobre todas as coisas e logo na sequência amar o próximo como a si mesmo. É assim que a pessoa ela realmente mostra que vive em Jesus e que está em Jesus. E na hora que nós olhamos a história da igreja, e quando eu falo igreja, veja, eu não me refiro a nenhuma denominação específica, mas já a partir do primeiro século até os nossos dias, nós infelizmente vemos que, a grosso modo, a igreja como instituição e uma parcela significativa dos cristãos não está em Cristo, ou melhor,
não esteve e não está, porque afinal, em primeiro lugar, não exerceu o seu trabalho, não exerceu a missão, em nome da glória de Deus, não exerceu, mas somente para a sua glória. E eu nem preciso falar da história da igreja, vamos nos ater à nossa vida agora, hoje em dia, a nossa vida particular como cristãos. Nós encontramos várias igrejas cheias, várias comunidades lotadas, isso é bom, isso é saudável, mas vários cristãos não vão aos cultos, não abrem as suas bocas para louvar a Deus, não abrem as suas bocas para pregar, não fazem isso por amor ao Senhor, mas fazem isso por vários outros motivos, ou uma mera tradição religiosa, ou porque a igreja é meio que um ambiente legal, que eu vou encontrar os meus amigos e amigas, ou porque não tenho o que fazer domingo à noite, ou porque eu busco fazer uma barganha com Deus. Eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, mas eu estou fazendo isso não porque eu amo esse Deus, mas porque eu espero que Ele me recompense. Então, não importa se a pessoa está na igreja, seja na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo, se não houver amor a Deus, ela não está em Cristo. E a mesma coisa vale também no serviço para com o próximo. De nada existe a igreja estender a mão, ou melhor, de nada adianta a igreja estender a mão, se essa ajuda não for uma ajuda realmente sincera. Se a diaconia da igreja, por exemplo, buscar encher os bancos, ou projetar o nome da igreja na sociedade, não é o ativismo religioso, mas é aquilo que nós sentimos, é o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Se nós estamos na igreja, se nós entoamos os nossos cânticos, se nós ouvimos a palavra, se nós ensinamos o Evangelho e amamos a Deus, aí sim essa atividade confirma que nós estamos em Cristo. Se nós ajudamos as pessoas, se nós estendemos a mão, mas com amor verdadeiro a elas, não buscando vantagem, aí sim essa atividade, ela realmente comprova que nós vivemos no Senhor, que nós estamos em Cristo. Então, em primeiro lugar, estar em Cristo é fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é amar o Deus Pai, Filho e Espírito Santo e amar o próximo. Mas agora nós vamos, uma consequência muito clara para a vida prática, é a respeito daquilo que vem a ser estar em Cristo. E aqui o texto nos ensina que estar em Cristo é gozar de segurança em qualquer situação. Estar em Cristo é gozar de segurança em qualquer momento. E aqui nós vamos para a segunda parte do nosso texto, que é nossa Bíblia, que tem o títulozinho de Os Dois Fundamentos. E aqui Jesus aparentemente ele muda o foco, não, mas ele está meio que complementando aquilo de que ele disse no início, a essência da vida cristã. E aqui Jesus, de que ele faz uma simples, mas muito didática comparação. Ele diz que aquela pessoa que escuta a sua palavra, que escuta a sua pregação, mas vive, isso é, não somente escuta, mas aplica, que essa pessoa, ela vai ser comparada a uma casa, mas não uma casa qualquer, mas uma casa que edificou os seus alicerces aonde? Na rocha. E aí Jesus diz o quê? Que as chuvas cairão sobre essa casa, que os rios impetuosos com as suas ondas vão se chocar sobre ela, que os ventos vão soprar com força veemente, mas aquela casa não vai ser abalada. E aqui Jesus quer dizer o quê? Que aquela pessoa que ouviu a sua palavra, ou melhor,
que ouviu, que ouve e que vai ouvir, ela vai passar por problemas, sim. Aqui a chuva, o rio e o vento, eles significam o quê? Os problemas da vida. Ela vai passar por lutas, vai passar por intempéries, mas não vai ser abalada de forma final, não vai decair de forma final, mas vai subsistir, vai se aguentar. Veja, estar em Jesus é isso, é passar por problemas, sim, mas já que o discípulo, ele construiu a sua fé sobre a rocha, ele não vai cair de forma permanente. Mas aí depois Jesus mostra o outro lado, que não é bom, e aqui ele diz no versículo de número 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras, então veja, gente que ouvia, gente que seguia, aqui não é nenhum pagão, nenhum incrédulo, nenhum cético, gente que ouvia, gente que caminhava com ele, mas não praticava isto, seria igual, é uma casa também, mas a casa que foi edificada sobre a areia. Nós sabemos que a areia não dá base para nada, e aí Jesus fala de novo dos problemas, usando como linguagem a natureza. E aí vem o vento, e as chuvas, e as ondas bravias, e essa casa, ela rui, e essa casa cai. Não adiantou nada escutar a palavra, não adiantou nada andar com Jesus, nada, absolutamente nada, nada, porque, infelizmente, essas pessoas não aplicaram, e é isso que acontece com vários cristãos, com várias cristãs. Eu volto a repetir aquilo que nós já falamos: viver em Cristo, andar com o Senhor, não é sinônimo de sombra e água fresca, de forma nenhuma, muito pelo contrário. Na hora que você realmente vivencia uma experiência de conversão, os problemas surgem, várias situações ruins vão acontecer. Por quê? Porque a sua condição de nova criatura incomoda, ela incomoda os poderes das trevas, ela incomoda o mundo que não tem Deus. Os ventos vão bater na sua casa, a chuva forte do medo e da incerteza vai ameaçar acabar com as telhas da sua casa, mas você não vai cair. Mas quando eu digo que você não vai cair, não é sinônimo que você não vai ter dúvidas, ou que eventualmente pode até abandonar o Evangelho por um tempo. Isso acontece, mas a dúvida vai ser realmente sanada e você vai voltar, porque a graça do Senhor vai lhe chamar de volta. Então, se você realmente vive em Jesus Cristo, você vai ter problemas, vai ter lutas, vai ter várias intempéries, e pode até vacilar, e até duvidar, mas não vai cair de forma completa. Mas o Deus Todo-Poderoso vai erguer a sua mão, vai te levantar e vai te dar uma outra oportunidade. Mas aquela pessoa que escuta, e isso é muito importante, porque, eu volto a repetir, Jesus falava para a gente que ouvia a sua mensagem, e é igual hoje em dia, inúmeras pessoas que estão sempre em nossas igrejas, que escutam a mensagem, mas aparece o primeiro problema, abandonam a fé, até mesmo chegam a blasfemar, não querem saber mais do Senhor, porque não amam, mas amam aquilo que Ele pode dar, e na hora que Ele não satisfaz os seus caprichos, ou até mesmo as suas necessidades, aí vem a apostasia, a pessoa
renega a fé, porque ela somente ouviu, mas não vivenciou. E aqui nós falamos não de dúvida, não de incerteza, não de uma queda temporada que dura um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, mas uma queda que não tem mais volta. Não é temporária, perdão, não temporada. Mas uma queda que não tem mais volta. Mas por quê? Não seguiu essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, de que nós venhamos realmente estar em Jesus. Estar em Jesus é fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E na hora que você ama a Deus acima de tudo e ama o próximo, aí você atua, aí você age, aí você cultua, aí você estende a mão. E estar em Jesus Cristo é também realmente vivenciar essa convicção de que os problemas vão surgir, de que nós podemos tropeçar, mas Ele está conosco, e a nossa casa, a nossa vida, os nossos sonhos não vão desabar de forma completa, de que eles podem balançar, de que eles podem apresentar rachaduras, de que uma telha pode cair, mas a casa não vai ser demolida, porque nós temos um Deus que nos ama e que vela por nós, e que Ele nos ajude. Amém. Amém. E agora, de que nós ouvimos falar desse Deus maravilhoso, que nos dá a segurança, Deus que garante que a nossa casa não vai ser destruída. E nós vamos falar com esse Deus agora, que nos ama e que nos dá esse espaço para que nós coloquemos diante dele os nossos pedidos. Então, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, e agora chegando no final de mais um culto, nessa noite de domingo, ó Deus, ó Pai, de forma sincera nós queremos colocar os nossos pedidos diante do Teu altar. E o Senhor sabe aquilo tudo que nós realmente necessitamos. Mas antes disso, ó Deus, nós, ó Pai amado, não podemos nos esquecer, ó Senhor, de um mundo que geme no meio dessa pandemia. Ó Pai amado, nós colocamos diante do Teu altar, ó Senhor, as milhares de pessoas que foram contaminadas em nosso país. Ó Deus, rogamos que a Sua cura venha a ser sentida sobre essas pessoas. Ó Pai, que os casos não venham atingir uma gravidade maior sobre essas vidas. Ó Deus, imploramos que, ó Deus amado, que esse contágio venha a ser diminuído. Ó Pai, de forma especial nós colocamos aqueles e aquelas que estão entubados numa UTI agora. Ó Deus, rogamos que o Teu Espírito lá esteja, ó Senhor, trazendo a força e o consolo, usando médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras e a ciência, ó Deus, a fim de que a cura venha a ser, ó Senhor, uma maravilhosa realidade naquelas vidas. Ó Pai, de forma especial nós colocamos a Alexânia, ó Deus, aquelas duas pessoas que se encontram internadas no hospital. Ó Pai, que Tu venha estar com elas, Jesus, e ó Deus, que elas venham sair de lá o mais breve possível, ó Senhor, curadas. Mas, ó Senhor, em matéria de enfermidade, não existe somente Covid-19. Por isso, ó Deus, agora nós colocamos os Seus filhos e filhas que sofrem de qualquer outra enfermidade, não somente, ó Deus, enfermidade no corpo, mas também, ó Senhor, enfermidade na alma. Ó Deus, vem curar, vem trazer o alívio, vem trazer a paz que somente o Senhor pode dar. Ó Deus, abençoa, Senhor, os planos de cada um, ó Deus, os projetos, a vida profissional, a vida financeira, ó Pai amado, no momento de crise que nós, Pai, já estamos entrando, Pai, que não venha a faltar, e o pão de cada dia, ó Deus, na boca dos Seus filhos e filhas. Ó Deus, guarda as famílias, abençoa essa igreja. O Senhor abençoa, Deus, os membros, ó Pai, que estão acompanhando esse culto, e aqueles irmãos e irmãs, ó Deus, que estão
ó Pai amado, nos visitando, ó Deus, que a sua bênção venha a ser sentida sobre essas vidas. Ó Deus, entregamos esse final de noite de domingo e a segunda-feira que vai surgir, ó Deus, cientes de que o Senhor está conosco, ó Pai, cientes que o Senhor jamais vai nos abandonar. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. E agora, recebam a bênção do Senhor. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com os irmãos e com as irmãs, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.